Bom, eu sou o Júlio, sou fundador do Reação Arte e Cultura, um movimento cultural aqui pioneiro na região. Eu, a Lígia também, juntos a gente começou com o movimento cultural aqui com Reação e sempre na nossa temática trabalhando a questão da arte relacionada à resistência e à luta. A gente vem trabalhando nesse período, desde 2001, né, com a nossa experiência trabalhando tentando fazer um trabalho de incentivo às manifestações artísticas e culturais. E Reação tem um sentido que realmente nos traz só de ouvir Reação a gente já pensa na luta, né? Reação, Arte e Cultura é o nosso movimento. E aí vamos, para quem quiser falar, vou passar o microfone, a gente fala sempre para quem achar melhor, tá bom? Então é isso. Quantos encontros a gente teve do Resiste Quebrada até hoje? Sexto, sétimo encontro, sempre trabalhando entre as apresentações artísticas, sempre um momento de reflexão relacionado à arte e cultura. Então eu passo para quem quiser colocar aí a sua ideia. Bom? Vocês conseguem me ouvir? Não. Tá melhor? Não. Eu projeto a voz, é porque minha voz microfone é muito grande. Gente, esse evento é o Resiste Quebrada, que é um evento que foi pensado em 2018, porque a gente está em 2018, 2019. Peraí, 2019. A gente estava no movimento de luta contra os processos de derrubada desses prédios da Coab. Então, a gente fez uma resistência grande, conseguiu resistir até esse ano, né? Com o Afro 2. Então, o primeiro evento que a gente faz, que vocês participam, os primeiros, pelo menos, é o das Minas da Construção, onde a gente vai pensar as políticas públicas a partir da cultura e como que é quebrada, né? Como a gente se organiza também a partir da cultura, entendendo a cultura como instrumento de resistência, que é onde a gente consegue mobilizar. Como o Júlio falou, a gente veio de um movimento de ocupação cultural, que antes esses espaços aqui da Coab, sobretudo da Coab, eram espaços ocupados também por movimentos de mulheres que conquistaram na década de 80 os SUS, né? Que participaram da Constituinte, movimentos de moradia. Então, esses espaços, a cidade de Tiradentes, ela é bastante carente. Os caras estão atropelando ali, 10 bocas dos caras no microfone. Ai, Deus. Não, estou falando no microfone aqui, ó. Aí, tiro fora. Tá. Desde a década de 80, esses espaços, né, década de 80 e 90, são espaços de luta. Seja antes pelo movimento negro, aqui a gente tem Fala Negão, Fala Mulher, seja pelo movimento de mulher, de moradia, seja associações de moradores. Então, esses espaços, historicamente, são de luta. A partir dos anos 2000, a gente começa o movimento de ocupação cultural, que eu vou lembrar, mas antes das ocupações é muito importante lembrar que existe outros movimentos, movimento negro, de capoeira, mais com viés de ocupação cultural, começa a partir dos anos 2000, e aí vai ter o Reação Arte e Cultura, vai ter o Alma Lá em Cima, que o Coragem é dissidente, né? Então, esses movimentos começam num bojo de movimento de ocupação cultural e o Coragem vai surgir, que é esse espaço onde a gente está aqui hoje, em 2016, no bojo desse movimento de ocupação. Então, fazer esses eventos, como o Resiste Quebrada, é muito importante para a gente pensar o nosso papel, porque às vezes a gente se perde enquanto artista, né? E a gente precisa lembrar de onde está a nossa origem. E o Reação Arte e Cultura, desde os primeiros eventos, a gente tem a cultura de trazer a questão da roda de conversa. Primeiro evento a gente falou sobre Alca, sobre base de Alceu, base de Alcântara. Então era um espaço também político de formação. Então entender que a gente está reunido aqui também é um ato, né, de resistência. Porque esse espaço, por exemplo, assim como os outros espaços aqui da Coab, o Coragem está com carta de cessão de uso por mais 2 anos. Tinha outros espaços aqui, como o Reação Arte e Cultura, que alguns de vocês conheceram, que hoje virou moradia, que a gente sabe que não é popular,
o discurso dos caras se distanciam do que é verdade, né? Faz um processo aí de especulação imobiliária terrível, que cria espaços para a gente onde a moradia, né, o projeto de moradia é super precarizado e que não é para a gente, né? Então, pensar esse processo de especulação imobiliária e tira da gente o direito à arte e à cultura. Então, acho que é importante a gente pensar, a provocação é como que a arte e a cultura, elas podem ser um instrumento de transformação social, de reflexão e também de transformação social. Microfone aberto. Bom, me chamo Mauro Crimo, eu faço parte aqui da Ocupação Cultural Coragem e da CIECOAR, Estudos da Cultura Original, Ancestral e Revolucionária, junto com a Débora, a Michele e a Joyce. O que eu quero dizer é dessa questão da resistência, né? Porque para nós que moramos na periferia, a resistência está no nosso dia a dia, no nosso fazer artístico, no nosso trabalho, na questão dos estudos, na questão de cuidar do filho, da filha, na questão de muita coisa. E quando você tem espaços culturais na Quebrada, vou falar da Coab do José Bonifácio, que é um lugar que eu ocupo desde 2001, né? Depois de 2006. É um lugar que eu me sinto como morador aqui da Coab. Eu só durmo no meu bairro, é São Mateus, mas eu me sinto como um lugar aqui. E eu vejo que aqui a resistência é muito forte, porque eu vou falar de um espaço e de um grupo, um coletivo que eu fiz parte, que era o ALMA, Aliança Libertária Meio Ambiente, que tinha uma questão não só da arte, mas o meio ambiente como uma proposta principal: o cinema, a educação, o teatro, que era levar para a Quebrada o cuidado com a terra, porque a terra necessita de cuidado, porque as pessoas despejam muita coisa na terra, violentam a terra, e a terra fala assim: meu, eu te dei para você água, te dei as matas, te dei um monte de coisa, e você me detona? E aí, qual é que é a sua, né? Chega para o ser humano. O ser humano é esse ser humano violento, né? E aí, eu vejo que o álbum foi importante para a Quebrada, para falar da questão ambiental, para as pessoas cuidarem das árvores, do seu entorno, sabe? Porque a terra está tão judiada. Então, era um coletivo que plantou a resistência da questão ambiental. E isso foi importante. E também a questão da cultura. E aí eu vejo que a gente tem o Afro 2, que é um espaço que foi derrubado recentemente, que tem uma história na Quebrada, tem a cultura periférica, a cultura de resistência, e quebraram, derrubaram. Só que tem uma coisa: pode derrubar o espaço, mas a história continua. A história dos trabalhadores da cultura periférica continua. A gente está aqui, eu estou aqui, eu sou uma prova disso. O Tiago, irmão da Alexandre, está aqui. A Andressa, que fez parte do Alma, a gente está aqui, sabe? E provar, vocês podem ter apagado, pode ter derrubado espaço, mas a história está viva aqui. E ter um espaço como Coragem, o Bloco do Jatobá, o Fala Negão, Fala Mulher, o Reação Arte e Cultura, o Cordão Folclórico de Itaquera, ter a Casa de Cultura, são espaços de resistência, e mostrar para a sociedade que a cultura é viva. A cultura na periferia é viva. A gente consegue fazer arte. A nossa arte tem uma qualidade que os burgueses não têm. O burguês, ele vai ter esse espaço dele, só que vai ter o pai bancando, a mãe bancando. A gente não. A gente depende de edital. A gente é uma correria louca. A gente vem aqui nos espaços, a gente lava o espaço, varre o espaço, cuida do espaço. Se tiver que trocar uma lâmpada, a gente troca. Você acha que o burguês vai trocar uma lâmpada? Ele vai pedir para alguém trocar. Ele não vai colocar a mão na massa. E nós é o corre de não perder o espaço, de procurar um advogado, uma advogada para não perder o espaço. É se dobrar em várias pessoas para falar assim: meu, como é que eu vou fazer? Eu tenho que mandar meu espaço. Ninguém vai mandar pela gente. Então é uma resistência louca, é uma resistência de todo dia, sabe? É de pensar
Puta, como que vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir pagar a luz, a água? Será que eu vou conseguir manter o meu espaço? E ainda eu tenho que trabalhar para ir para o meu espaço. É muito louco isso. E às vezes depender do edital para manter o espaço. E tem outra coisa. Os editais para a periferia, a verba é muito pouca. A verba não supre o trabalho do trabalhador, da pessoa, do humano. Não supre. Você fala, puta, eu tenho que dar um dinheiro para o espaço e eu tenho que ter o meu recurso humano para mim poder sobreviver. O boy não, né, mano? Vai ter dinheiro dele garantido, 4 mil, 3 mil, ou o que seja, ele tem o dinheiro. Se der um perrengue, um problema no espaço dele, tem vários advogados, advogada, tem o pai dele, enfim, nós não. Nós é correria louco todo dia. E eu fico pensando assim, caralho, mano, é foda manter os espaços aqui na quebrada, em toda a quebrada. É foda, sabe? E pra nós tem migalhas. E isso eu acho que tem que mudar. E nós é resistência louca. É isso que eu tenho para dizer. Obrigada. Oi, gente, eu sou a Carol, sou mãe da Luna, produtora cultural, fotógrafa. E aí, né, descobrindo esses fazeres artísticos, através do conhecimento que eu tive através das outras áreas, de tudo que a minha vida me trouxe, eu acho que eu tive a facilidade de entender alguns pontos burocráticos que hoje a gente sofre, sendo fazedores da arte independente. E é muito louco quando a gente consegue bater nessa coletividade que depende dessa resistência. Porque hoje, através do conhecimento e dos espaços que eu tenho tentado buscar, procurando conhecimento justamente para a gente se equipar de uma forma muito mais potente contra essa estrutura, eu vejo que essa resistência é muito real, porque o Coragem realmente foi um lugar, um espaço que eu encontrei depois de ter vivido dentro de uma estrutura de família conservadora, e aqui eu tive um espaço realmente de reencontro com as minhas artes, e através disso eu reencontrei os meus fazeres artísticos dentro da fotografia, dentro do fotojornalismo, dentro do documentarismo territorial. E através dessa coletividade e dos espaços que abrem justamente esses temas e esse desenvolvimento de conversa, eu acho que realmente é a fertilidade que a gente leva para além desse momento, sabe? Então, isso potencializa. Ocupando esses espaços onde muitas vezes a gente não ocupa, que é esse espaço da estrutura política, não só da realização política, que já é a gente ser quem nós somos, sendo da periferia, sendo de quebrada, sendo resilientes, como a gente já vem nesse processo. Mas é sobre potencializar esse conhecimento que às vezes é acessado, justamente para ocupar uma outra estrutura. Eu vejo o quanto a gente precisa realmente reativar a nossa comunicação territorial e a questão da ocupação desses espaços. Porque é isso, o espaço ele vem em uma resistência, às vezes por quem mantém, porque se torna integrante, né? Realmente se torna uma segunda, uma terceira casa. E a gente tem um apego e um olhar diferente para esse espaço. Só que isso precisa ser a fertilidade do território, para que todo mundo que ocupe esse espaço se sinta realmente pertencente, acolhido. Eu, como mãe, ontem teve um evento aqui muito interessante da GV, da Gibiteca, e para mim esse espaço ele ganha uma outra ótica quando ele é ocupado por crianças. Porque às vezes a gente desenvolve nos nossos fazeres artísticos todo o nosso rolê, valida todo o nosso corre, a nossa arte. Só que olhar para como a gente quer acessibilizar ela, trazendo inclusividade realmente de todas as linguagens, de todos os públicos, para além do que é político, do discurso político, e sim do realizar político, de mudar essa estrutura de acesso. É o mais importante. E aí, pensando nisso, a gente tem a questão dessa potencialidade de ser uma semente fértil em outros espaços. Sabe, em todos os momentos que a gente puder
disseminar a ocupação desse território precisa fazer sentido, precisa ser potente, porque a estrutura política ela ganha justamente na nossa desinformação. Eles se potencializam com esse distanciamento social que foi causado pela nossa falta de acesso. Hoje a gente corre pra caralho para ter acesso a tudo que a gente não teve, porque foi um afastamento proposital. E para eles não é interessante que a gente se potencialize, porque a gente entendendo como funciona a estrutura política, a gente consegue potencializar o nosso acesso aos editais. Para ele não é interessante, para a estrutura não é interessante que a gente fomente a arte no nosso território. Então, só por esses feitos já é poderoso. Só que a partir do momento que a gente consegue acessibilizar, igual aos grupos artísticos, as frentes de trabalho, né, todos os pontos que nós temos hoje, é sobre entender como território que nós temos propriedade e responsabilidade também de continuar ocupando e ter a ótica de inclusão para que as crianças, para que as pessoas que às vezes não passaram por processos de desconstrução do acesso à arte, acessibilizem isso com mais facilidade. Sabe? Sem democracia, sendo realmente, sem demagogia, sendo realmente democrático esse acesso ao ponto de não ser por um feito muito extraordinário, e sim pela coletividade realmente do quilombo, que é a periferia. Porque se a gente não continuar, independente se a gente... E não é sobre... Também tem essa questão do entretenimento dentro da cultura. Às vezes nós mesmos, fazedores da cultura, né, que entendem o rolê que é estar dentro dessa resistência, não fortalecemos a ocupação que a gente tem que ter como ótica de responsabilidade social, olhar para esses outros pontos e fortalecer esses outros trabalhos. Então, é muito mais esse olhar de crescimento que a gente precisa ter, de parceria e principalmente de comunicação, porque os editais eles trazem uma ótica de competitividade às vezes muito grande para quem já é fazedor de arte, tenta acessibilizar, e às vezes o que poderia ser uma potência para democratizar o nosso acesso, para que a quebrada realmente acessibilize uma parte maior do que é nosso por direito, e que na verdade, se a gente não se potencializa, menos de nós pegamos essa parcela, é aí que mora o problema. Porque aí um coletivo pega, o outro não pega, um espaço tem fomento, o outro não, e aí criam dentro da gente mesmo uma ótica de necessidade de sobrevivência que não é a real. Porque se a gente potencializa realmente o acesso que a gente tem, eu fui essa semana passada para uma plenária de orçamento cultural. E é absurdo, porque um instrumento municipal central de cultura, que por exemplo é o Teatro Municipal, ele recebe um fomento altíssimo que é garantido porque é patrimônio histórico, só que também é sobre o processo de um reconhecimento cultural que a gente precisa sempre fertilizar. A gente não pode esquecer o que a gente está fertilizando, porque a gente está tentando modificar justamente esse reconhecimento do que é a nossa cultura. E aí, esse que é a sensibilidade de olhar para além, às vezes, só do que a gente gosta mais, gosta menos. Não que a gente não tenha esse direito, a gente até tem, e ele é real, mas é sobre você entender que estar dentro desses espaços é um ato político o tempo todo. E a ocupação deles vai fazer sentido em questão de continuidade ou não, justamente porque você está se posicionando em responsabilidade social de ocupar um espaço que você acredita. Então, é isso. Acho que eu estou aí tentando, né, articular uma mídia de comunicação coletiva periférica, que chama Quebrada Comunica, articulando com esses lugares de lei da Paulo Gustavo, uma luta, estão tentando suspender tudo, tá a maior loucura. Acessibilizar esse conhecimento não é fácil, mas a gente precisa potencializar a comunicação, porque só assim a gente sana as nossas dúvidas em coletividade e potencializa esse lugar de alcance para continuar, sabe? É isso. Hoje a gente tem bastante coisa a nosso favor. Celular, câmera, microfone, notebook.
vai ser um caixa de leite. Mas isso facilita a gente furar o negócio. Fala assim, mano, é nóis. Boa tarde a todas as minhas irmãs aqui. Eu sou Alexandre, mais conhecido, também conhecido como Peru, no Baseados em Fatos Reais, que é uma banda que vai tocar aí daqui a pouco. E a gente sempre, quando a pergunta é a cultura e o poder de resistência, é notório. Sem a cultura não teria nenhuma resistência em nenhum lugar, em nenhum contexto histórico, em nada. Então, para não alongar, vou pegar a minha experiência, que se não fosse eu me encontrar com alguns colegas, amigos e amigas numa garagem, eu não teria a minha concepção política que eu tenho hoje, eu não teria a minha forma de socializar, de aprender a se socializar como eu tenho hoje, não teria a minha vida afetiva como eu tenho hoje. Minha filha, por exemplo, só nasceu porque num certo dia teve aquela espontaneidade de nascer a banda e no primeiro som da banda eu conheci a mulher. Então, assim, a cultura faz isso, movimenta tudo, Então, não estaria com a minha companheira aqui há 15 anos, a Andresa, também, com a minha amiga de longa data também, 26 anos desde que o BFR nasceu, e um monte de gente aqui. Então, a resistência só pela minha parte individual já existe por conta da cultura e pela parte do grupo, dos grupos que eu pertenço. Isso é resistência, a gente fazer isso. O grande problema que a nossa amiga colocou é como fazer, como o Grego também colocou, como manter essa produção, esse fazer e essa resistência. Porque em diversos períodos, o nosso modo de fazer cultura dá uma relaxada e pensa que está tudo ganho e depois vem o que veio e fode com a gente. Então a gente tem que colocar o lance que a Amélia colocou aí, é a participação do pessoal. Você vê como é difícil a logística de como fazer uma conversa, como conversar. Não, vamos fazer aqui, ninguém entra. Então, vamos levar lá para fora. Juntou, mas tá frio. Vamos para dentro, ainda bem que teve esse movimento. Mas tem que ter um movimento. Eu imagino um puta movimento de convencimento. De convencer as pessoas o quanto é importante a gente estar junto e junta. E é difícil fazer isso. A gente sabe que é difícil. Aí vai criar certas lideranças, pessoas que têm mais capoete para fazer a coisa. Mas e se aquela pessoa, aquela menina, aquele cara falta? Não falta só de morrer, mas falta porque vai fazer outras coisas. Não tem a pessoa para cuidar também do rolê. E aí fica complicado, porque as coisas são feitas por pessoas. Independente de edital também, a gente corre para edital, depende. Mas se não tiver, se calhar o dia de não ter edital, eu tenho certeza que a gente vai se virar. Mas precisava de mais ajuda, mais gente junta para se virar. Então a cultura é parte disso. Só vou citar um exemplo, teve a manifestação da Unifesp, um mês atrás, algumas coisas assim, o BFR foi convidado. Então tem todo aquele lance político, do político profissional está lá, defendendo o mandato dele, tinha vários, vereadores, deputados, etc. Tinha vários. E tinha uma programação cultural também, com diversos eventos importantes e que fizeram aquele pessoal chegar onde ele está. Ou seja, o político ou a política dependeu daquele movimento cultural para estar onde está. O que aconteceu? Cada um levou sua caravana, tudo bem, o cara tem que manter o seu eleitorado. Terminou a fala dele no política, que tem que ter também, é normal, ele deve ter, o cara se manter. Ele pegou a caravana dele e foi embora. O apresentador, o Sarau do Vale, que estava lá na puta base de São Mateus, ficou falando para a mosca. O BFR pôs a culpa na chuva, que veio temporal. Nossa, não tinha público porque não tinha 100 mil pessoas aqui por causa da chuva. Foi a puta chuva. Então, quando a gente acabou de ganhar uma batalha fodida e o pessoal não veio. A gente ganhou lá atrás em 2003, pensando que estava com a carne seca, que nada daquelas coisas ruins ia voltar, e aconteceu que voltou.
Então, só para finalizar, a importância do espaço como coragem, de todos esses que foram citados, reação, no momento da necessidade, da precisão, quando a gente está mais vulnerável, que foi quando o Infeliz ganhou a eleição lá em 2018. Eu lembro de todo mundo aqui, né? Eu lembro que a Andresa também organizou o Coab antifascista com a puta estrutura do nada que apareceu no véspera do segundo turno. Mas para quê? Para que aquela cultura foi colocada? Uma amiga minha, amiga nossa, né, chegou em mim de canto e falou: pô, Peru, para que isso? Já era, velho, perdemos. Eu falei: não, isso aqui é para mostrar que tem gente nossa que eu estou com você, você está comigo e a gente está junto, vai ser 4 anos foda. A gente voltou para casa com o retiro, descendo no trenzão, na estação, tava um cara gritando Bolsonaro. Mandei um cara tomar no cu de paz. Eu dei uma gritada, porque eu sabia que eu também, no grito, estava junto de um monte de gente. Né? Então a cultura que a gente faz, né, da dificuldade, ou às vezes da facilidade, ela faz coisas. O problema é manter, trazer as crianças, como ela falou, em qualquer espaço, seja no punk rock que a gente vai tocar, né? A gente já tocou eventos punk mesmo, carne santo de verdade. Quando tem a criança lá, fica muito 3 milhões de vezes mais da hora, porque é renovação. Né? Então, é esse fazer que a gente tem que continuar mantendo. Né? E lembrar que na hora de dificuldade, a gente tem que ter a substituta ou o substituto ali carregando o piano junto, né? Porque não dá para depender só de meia dúzia ficando falando: pessoal, vamos entrar, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá, tá bom? Obrigado aí por tudo mais ou menos. Lembrei de um projeto, aliás, 2 projetos que a gente tem aqui na Quebrada, que é um projeto de várias quebradas, que é o projeto de biblioteca, que é incentivo à leitura, do João Belmonte, e aqui na Ocupa Coragem tem tanto a biblioteca como a calçada literária. Isso também é um modo de resistência, porque enquanto eles querem trazer as armas para a Quebrada, as pessoas querem trazer livro, para as pessoas se formarem, Isso é importante para todo mundo. Tem as bibliotecas, mas tem um livro que eu posso pegar de graça, eu posso ganhar a vida. Então, isso, tanto a biblioteca como a calçada literária aqui, isso é importante, porque você está formando pessoas, está fazendo com que as pessoas se letrem, e principalmente as pessoas da periferia, porque os lá de cima direita capitalista não quer que a Quebrada leia. Quando o cara pega uma arma e vai pro arrebento, porque é o cara na cadeia, a mina na prostituição, porque é mais fácil. Mas aí quando tem projetos desses, aí a pessoa tem um outro olhar. Não, eu quero pôr o livro em vez da arma. Eu não quero sair apontando a arma, o cara fala assim: é um assalto. Eu falei: mano, vamos trocar uma ideia? Eu quero me formar, mano. Eu quero ser um doutor. Porque na Quebrada as pessoas não querem que a Quebrada o cara seja doutor em qualquer profissão. Quer que seja empregado. Por quê? Para que eu tenho um cara disputando com meu filho ou minha filha? Meu filho não pode. Meu filho é um playboy. Tem o cara lá, a filha do empregado ou a filha do... Não. Por isso que esses projetos semelhantes é importante para a Quebrada. Eu citei a geoteca e a calçada, porque eu vejo que são projetos de resistência. Quando eu vejo as pessoas vêm aqui em Coragem, pegando um livro na calçada ou na geoteca, eu fico muito feliz. E eu me mato uma felicidade para isso. E aí tem lá na Reação, tem uma geoteca do Fernando, ali na Casa de Cultural 6 tem uma do Tairu, aqui tem a minha, aqui tem a calçada. Então isso para mim tem um significado. E é para aumentar, sabe? E são projetos para incentivar outros projetos. Quando tinha aquele cara da bicicleta lá na Praça Maçã, que ele foi roubado, aquele falando: que incrível, uma bicicleta que as pessoas podem pegar livro.
Quando na gestão, acho que foi do Dória, não sei qual prefeito, que tirou os ônibus da biblioteca das quebradas. Então, sério, mano? Você tá tirando a biblioteca da quebrada porque ela pega o fim de semana para ler um livro, mano? Você tá tirando? Então, por isso que isso me deixa feliz, assim. A leitura, quebrada aqui. E hoje tem vários meninos e manas que escrevem o seu poema, lançam o seu livro, seja de teoria, seja assim na pesquisa, ou seja no poema. A quebrada fala. Mais alguém, gente, para falar um pouquinho sobre nossa resistência? Maravilha. Oi, gente. Eu já fico nervosa para falar. Vocês estão me escutando? Bom, eu sou a Fernanda, eu sou integrante do Cordão Folclórico de Itaquera. Na verdade, são comentários bem particulares que eu passei. Na verdade, o comentário do dia do manifesto. Eu estive lá e, dada a importância dos políticos que tem, né? É importante estarem lá, mas eu achei que foi muito excessivo. Mas os comentários mais essenciais, que foi o que fez os movimentos culturais. Então, eu estive em cima do palco com vocês, com a Chico. E o comentário mais importante que foi feito foi de vocês, que foi da existência desse vestibular, discutir esses vestibulares. Hoje está, inclusive, o Enem. A gente está dentro de uma universidade, quem vai ocupar aquela universidade, ainda que a luta seja para aquelas, né? Isso daqui é a primeira luta, mas depois quem é que vai ocupar. E aí o vestibular é aquele que vai dizer quem vai ocupar ou não. E a gente tem todos os problemas na educação pública, né? Ainda mais precisa da reforma do ensino médio. E acho que um comentário muito assim, que aconteceu hoje, inclusive, a roda de conversa foi muito. É isso, a cultura é isso, né? Ela acaba abraçando a gente de alguma forma, ainda mais se a gente está envolvido, porque caminhando aqui pelo bairro, peguei minha máquina fotográfica, fui passando por esses lugares da destruição, né? Que é as ruínas, que são esses espaços que eram culturais e que foram abaixo e agora vão construir as tais das moradias populares. E aí uma dessas foi lá na horta da Dona Severina, que está completamente sitiada. Eu quase me perdi, nem sabia mais onde estava entrando. E aí eu tava com a máquina fotográfica, era um pouco intimidadora, né? No meio da rua, a galera acha que você já é da Globo, querendo sair. E aí eu fui barrada, assim, do nada. Eu tava tirando foto de um cara alto, grande, branco. Fui barrou, ele falou, tá tirando foto por quê? Eu falei, por quê? Ele não pode. Eu falei, não pode por quê? E aí começou a discussão, eu comecei a bater e percebeu que, ó, deu merda. Aí o segurança também tava lá. Ele, não, porque aqui a gente está, né, segurança, porque vai ser a construção das moradias populares, eu falei, tudo bem aí. A horta da Dona Severina está ali, aqui é um lugar que eu posso visitar. Não tem nada assim, eu posso, enfim, começou um grande debate, foi caído debaixo da bola, e eu continuei fotografando, continuei filmando. E aí eu acho que é esse comentário que é importante essa coisa de estar nesses lugares, reconhecer que esses lugares estão correndo risco. Né? Todos os nossos estão correndo risco por conta da Coab, com essa. Porque a gente vai dizer, né? Tipo, pô, de novo, moradia popular. As pessoas falam, você tem outra moradia popular? Eu falo, não, pô, não é isso. E aí que foi que eu joguei. Provavelmente essas pessoas que vão morar aqui vão estar pagando aluguel depois. É isso. A moradia popular coisa nenhuma. Quem é que está comprando esses apartamentos, sabe? E aí é só esse comentário que eu achei. É isso, né? Acaba que a vida fica transitando esses espaços e aconteceu tudo isso hoje. Estava me sentindo sozinha nesse confronto assim, com aquela pessoa que amizade com aquela pessoa, inclusive, e eu sempre nesse lugar, sempre reconhece que eu estou sozinha no meu bairro, já é bastante coisa. Filha da obrigado por isso. Eu dei um insight aqui. Eu ia falar muita coisa porque eu não sei falar. Mas é muito mais particular mesmo assim. Sou o Charles, a gente não conhece. Eu sou o Charles de Poder, que o pessoal conhece. Eu tenho o Trinca do Marginal, que é uma campanha que a gente faz com as facilidades, com os autorais e tudo mais. A Anísia
e o Coragem e o Reação conhece a gente desde a época da banda Delícias, e falar sobre a importância de estar no lugar, a vontade para fazer a sua vontade, sendo preto periférico que trabalha com música, por exemplo. Você citou um negócio que foi esse conforto, que é um negócio muito louco, que me deu esse gatilho aí. A gente fez muito bar, faz tempo que eu não faço, mas a gente fez muito bar. E nas épocas de eleição, que estava forte, aquele debate nacional, Lula e tal, a gente canta coisas que de repente muita gente não gosta e tal. E a gente também se coloca e fala muito sobre o assunto, sem medo. A gente fala abertamente sobre. A gente fala sobre a nossa posição política e tudo mais. Né? Por motivo óbvio. Ter nascido na cidade de Tiradentes e ser um meio periférico artista. Teve um bar no salão para não ter mas que estava uma pessoa lá e a gente estava no auge das eleições. Eu gritei um fora Bolsonaro e um recadinho muito ótimo, mas esse cara ele ficou meio jurando assim. E aí eu fiquei estranho também, a gente ficou meio deu um intervalo, ele me chamou de canto, covardemente, me chamou de canto e falou assim, ó, você tá aqui pra cantar, você não tá aqui pra levantar bandeira e tudo mais. Eu tô aqui pra falar o que quiser. Se eu tô com o microfone, é todo mundo meu nome, eu falei pra ele. Com medo também. Se você ficar com coragem assim, eu achei de medo. Eu falei, cara, tô falando e tal. Ele falou assim, você que sabe assim, ó. Quer pagar pra ver? Ou você faz sua cara. E aí, ele falou, não grita mais contra o Bolsonaro. Eu falei assim. Aí eu, caramba, cara, eu fiquei assim, cheio de medo. A gente estava no intervalo, cada um no seu, né? Pela atenção das pessoas que estavam com a gente. Eu chamei eles, eu falei assim, eu dei a eles, né? Chamar os meus, são meus. Falei, ó, rapaziada, tem esse cara aqui que acabou de me ameaçar. E é que você soubesse o que aconteceu. Foi esse eu ameaçou assim. Só que eu não fiquei tão seguro assim também, porque ele ficou assim, meio que vou levantar, ele ficou assim, ó. Tava no balcão e ficou assim pra mim. Tipo, vai, fala de novo. E no intervalo, colou uns carros de polícia, assim, e ele foi lá, cumprimentou os caras. Sabe aquele rocha medo dos caras assim, é tipo assim, mostrando que você realmente vai. Seja você pra você ver. Solta suas asinhas pra você ver. E aí eu falei pros caras ficaram ligados assim e tal. Só que eu não aguentei, porque eu cantei uma música, que não é minha, né? Cantei uma música. E ele foi e falou, putz, cantou, ficou felizão e tal. Aí ele, Nação Zumbi, aí eu cantei o rap, ele veio pedir Nação Zumbi, eu falei assim, cara, eu tô entendendo você. Aí ele falou, eu sou pernambucano, eu falei, meu Deus do céu, piorou. Mas assim, aí já tava eu cara a cara com ele, né? Depois do intervalo já cantando, eu falei, cara, não faz isso nunca mais, mano. Porque assim, eu não sei quem você é, mas eu me senti ameaçado, que você me ameaçou, e agora você tá no contrário do contrário, que ninguém tá entendendo nada. E aí é sobre se impor, como ela fez, sabe assim? Realmente eu tenho certeza que ela tá com medo. Onde ela tá, igual eu tava. Só que eu parei o som e falei assim, gente, é o seguinte, esse cara aqui me ameaçou, porque eu não aguentei. Eu falei assim, esse cara aqui me ameaçou, eu quero que vocês saibam se aconteceu alguma coisa comigo. Foi esse cara aqui. E aí ele ficou meu Deus, porque assim, depois disso, porque veio, né, toda essa avalanche de coisas. O cara te usa, te faz, te forja, depois ele te assassina, ele pode bater nela e falar que ela que abusou, que invadiu a propriedade, ela que roubou alguma coisa, forja ela, qualquer coisa nela, né? E aí a gente fica nessa de não se defender. Eu não estou falando para todo mundo ser. Estou falando sim, né? Mas não estou falando, né? Para enfrentar todo mundo, mas assim,
quando você respeita você mesmo, quando você sabe de onde você veio, da origem que você tem. E aí eu quero agradecer aqui o Coragem e o Reação e todo esse movimento, que é o que encoraja a gente real. Se eu não soubesse quem eu era, talvez ali eu seria só cantor de churrascaria e aceitar aquele cara me xingando. Se eu não tivesse essa raiz aqui, é isso aqui que faz a gente. Um artista periférico de verdade, nosso. Verdade faz verdade. A gente é de verdade aqui. E eu falo pra Nisa, a gente sabe que a gente tem essa troca, que toda vez que ela me chama é uma honra estar aqui. Com grana ou sem grana é uma honra. Ela sabe disso, não é... Eu tô falando pra poder fazer um tipo aqui. E é isso, gente. Só peguei esse gancho porque deu start em mim do que a gente passou daquela vez. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, é isso. Só agradecer por estar aqui mais uma vez. Rapidão, né? Assim, a resistência é um negócio que a gente não consegue medir, não tem uma régua para essa parada. Então a gente resiste como a gente pode, como a gente consegue. Alguns mais de enfrentamento direto assim, tá aqui na quebrada, consegue fazer aquele enfrentamento como você fez, ou como outras pessoas aqui, né? Consegue lutar vendo de verdade a coisa acontecer ali no seu pedaço. Mas a resistência nesse sentido de edital, de acesso, também é resistência. Porque não há, como eu falei primeiro, não tem que ter uma regra. Porque muitas das vezes a pessoa que está no lance burocrático sentir números, mas assim, eles não sabem a frieza, ter uma frieza nos números, mas não sabem o calor do ser humano, tá ligado? E fazer arte é isso. A gente precisa dessa galera que está fazendo a burocracia e precisa da educação popular. A burocracia serve justamente para separar nós que somos trabalhadores e trabalhadoras dos nossos direitos e do acesso a verba, ou dinheiro, ou saber como é que funciona. Então, eu acho que foi você que falou, foi ela que falou, que essa questão do conhecimento traz esse afastamento, esse lugar de periferia, menos grana. Não tem teatro municipal. Se vocês quiserem, vocês vão para o país, né? Se vira. E você tem o teatro municipal lá. Então é um sistema falando pra gente o tempo inteiro em que lugar que a gente está. E nós sabemos onde é que nós estamos. A gente precisa saber. Nós não somos o artista desse lugar global, desse lugar teatral, sensacional. Nós somos sensacionais na medida que a gente faz, mas somos trabalhadores e trabalhadoras que fazem arte. Porque a gente divide nosso tempo. Se nós não trabalharmos, meu lindo, nós não trabalhar, nós não vamos fazer arte. Ao mesmo tempo, essa galera que está na burocracia, que é dos nossos, que é da quebrada, também estão trampando com os editais, que ainda assim é migalha, não é o que... Estamos trabalhando com 0,5% do orçamento da cidade de São Paulo. E do 0,5% nós divide ainda com mais da metade com o Teatro Municipal. Percebe como nós estamos naquele fragmento ainda? Só que é tão potente. Eu vou falar da nossa experiência de 10 anos, a Lisa está aqui, a Renata está por aí, que é no CPDOC, né, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica, que tenta resgatar esse lugar de história dos trabalhadores. Por que isso? Porque se a gente for pesquisar até a história das nossas quebradas, tem as grandes famílias que chegaram aqui, os portugueses, os italianos, os espanhóis, falando assim, aqui antes era tudo mato. Tá vendo aqui? Tudo mato. Aí chegamos nós, os pioneiros, as pessoas bacanas, bonitas, aculturadas,
nessa lógica colonialista que está na nossa cultura, está enraizado, e nós mesmos também, né? Difícil descolonizar até as nossas falas, até o que a gente pensa. Eu vou falar também para todo mundo aqui formado, não tem faculdade, é a vida. Aprende hoje, aprende amanhã, como a gente vai se construindo. E dentro dessa lógica, o CPDOC, o lance que a gente busca fazer e que a gente precisa buscar o tempo inteiro, é buscar as nossas ancestralidades, as nossas raízes, as pessoas que fizeram as coisas antes de nós e os movimentos que foram feitos de mãe crecheira, pela saúde. Mano, Tiradentes, mano, construíram os prédios e deixaram a galera lá, boa sorte. Se não é o pessoal correr atrás, era um busão, como eu falo, circular e tal. Era um busão, Princesa Isabel, tal, miliano. Então, gente, se a gente não luta, a gente não tem. Então, isso que nos faz, isso que nos fazem resistência. Porque de onde que está, a gente não for resistência, a gente não vive. Não trabalha, não faz nada, não vive. Então, a proposta de vida nossa é coletividade, porque se você resistiu aquele dia nos tocando, tá ligado? Alguém resistiu lá atrás por você, que você nem sabe. E meu brother, eu tenta buscar nessa busca do CPDOC e outras coletividades aquilo que nos formou agora. Nos formou agora foi o pé de barro, o que nos formou foi andar com sacolinha amarrada para não sujar o tempo para a escola. O que nos formou né, se você tivesse um debate mais para frente com a professora, você ser tirado da sala. O que nos formou é a nossa atuação e tem que continuar sendo assim. Entendeu? Essa visão de ser resistência é porque nós somos trabalhadores. E a resistência é a burguesia, é um sistema que está aí. Sistema capitalista. Nós somos justamente o inverso desse sistema. Nós somos contra esse sistema, porque esse sistema serve para nos oprimir coletivamente. Nenhum burguês ataca o outro. Tá ligado? Tá todo mundo muito bem resolvido. Então percebe que a gente tem muita potência, né? Só que ainda é aquele negócio, a gente luta por um sistema hegemônico mesmo, que tem ali a sua ideia dominante. Por que ideia dominante? Segundo Marx e nós também, e eu também, é a ideia da classe dominante. Então é essa ideia da classe dominante que vai fazer com que a galera pense mais em Israel do que na Palestina, que vai fazer com que outros debates que são hegemônicos, tá ligado? Então nós somos resistentes por causa disso. Então, primeiro agradecer pelo espaço e tudo mais, e dar essa proposta para nós sempre. Pensar, nós estamos, mano, eu estou no Estado, estou na burocracia aqui, mano. Mas como é que você pode ser contra hegemônia? Pensar uma parada diferente. Dentro das escolas, tocando, trocando ideia, se conhecendo, né? Porque aí eu sei que o meu trampo, hoje, eu tô sozinho nessa live. Mano, conheci o Grilão. Eu vou trocar uma ideia, tá ligado? Criar essa rede entre a gente aqui, né? Porque do nada nasce uma flor no cimento, tá ligado? Porque é resistência. Então é isso que eu vou falar pra vocês, tá bom? Oi, tá ouvindo? Podem me ouvir? Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para assistir o treino, né, dos meninos, então eu não conhecia esse espaço. Quando eu vi que era ocupação, fiquei muito feliz de saber que estava sendo dentro da ocupação, porque eu frequento e atuo dentro da ocupação 9 de julho, que também eles pegam a real moradia popular, a verdadeira, e juntam com cultura, com soberania alimentar, né? A maioria de vocês aqui deve conhecer a ocupação. Eu sou fundadora de um coletivo antifascista de torcedores do São Paulo Futebol Clube.
E a gente teve que diretamente no enfrentamento, né, de 2 anos para cá, isso começa em 2020, quando começou uma supressão para o povo pobre ficar dentro de casa morrendo, enquanto fascistas faziam festa e micareta na rua. Então, dali, a gente vê a necessidade de pegar dentro de um movimento de massas, que é o futebol, e que muito facilmente pode ser cooptado pelo fascismo, né? E trazer esse movimento de massa de pessoas que estavam sendo suprimidas ali também para lutar junto com a gente. Falando o que para eles? Isso é bastante espaço também, né? Por isso que eu estou citando todo esse argumento aqui. Vocês que são pobres, vocês não podem mais entrar no estádio porque ninguém aqui tem 100 reais para pagar uma entrada. E é isso que estão fazendo com vocês. E não estão fazendo com vocês isso só dentro do estádio. É em todos os lugares. Vocês não têm moradia. Nós, né, não temos. Não temos moradia. Nós não podemos comprar o nosso próprio alimento. A pandemia veio, quem tem privilégio está dentro de casa, poder, né, continuar trabalhando dentro de casa, e quem está oprimido está aqui, morrendo, né? Então a gente pegou ali um dos piores momentos para fazer enfrentamento, porque as pessoas estavam armadas, e aí eu vou pegar o gancho dele, que traz muito a questão da espiral do medo. Se naquele momento ele não devolvesse, ou ela não devolvesse, ia ser alimentada a espiral, porque eles alimentam esse medo. E esses espaços aqui fazem a reversa, né, dessa espiral do medo. Então é muito importante, porque aqui dentro, né, a maioria das pessoas não sabe, mas também está sendo feita a formação política. De cada jovem que vem para ver música, ele não sabe de nada. Antes de chegar aqui e se politizar, ele é um lumpen proletariado que está lá fora, consumindo o que a igreja traz, o que o liberalismo traz, mas a partir do momento que ele chega aqui, alguém vai conversar com ele. Ele vai ver a letra de uma música, ele vai começar a entender de uma forma diferente. Então, cultura é formação política. A gente precisa desses espaços, porque, como ele bem citou, e é algo que está muito me incomodando, se a gente não ocupar, a igreja vai ocupar e vai adestrar essas pessoas a não enxergarem da forma que não estão enxergando, e dando razão a Israel e o que está acontecendo na Palestina, um genocídio dos piores e descarados. Então é isso. Obrigada por esse espaço e é isso. Oi, gente. Obrigado a todos aí, a todas as pessoas aí interessadas no amor, na alegria de viver, na solidariedade, na nossa luta do dia a dia pela arte, pela cultura. Mais uma edição do Resiste Quebrada, terminando agora essa roda de conversa muito importante, que a cada conversa a gente vai cristalizando mais a nossa luta, o nosso fortalecimento, e aí a gente caminha agora para o momento da resistência artística, né, com a apresentação dos nossos grupos, nossas bandas aí, agradecendo a todos, tá? DJ Ozzy, a galera toda, temos aqui o Charlie Japonego Trio Profissional, que vai ser a primeira banda a apresentar, né? Agradecendo o PRR, Terra, intervenção teatral com o Mauro Grilo e o DJ Ozzy, né? Vai falar mais alguma coisa? A minha intervenção é depois do grupo, tá? Maravilha, valeu, gente, obrigado.